Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, temos mais uma oportunidade de estarmos com Jesus, pois Ele sempre está conosco. Se podemos tomar a iniciativa, que possamos fazê-lo com alegria, com simplicidade, com gratidão, pois nosso Pai, que está nos céus, conhece-nos mais do que a nós mesmos, sabe da nossa pequenez, da nossa dificuldade, das nossas recalcitrâncias. Então, quando nós podemos nos dirigirmos a Ele, que façamos com alegria da alma para agradecê-lo, agradecer o dia, a vida, a saúde, a família, o trabalho, as dificuldades, pois sabemos que são ferramentas que nos instruem nesta rota evolutiva que nos encontramos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por ter nos destinado o Teu dileto Filho, nosso Mestre Jesus, para ficar conosco. Por tudo, somos muito gratos e hoje, neste momento, de alguma forma, queremos lhe devolver, reconhecer, demonstrar a nossa gratidão com as reflexões sobre o Teu amor e o amor de Jesus sobre nós. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para o nosso tema de hoje. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos
e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos do próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Pensemos nisso, que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto. Buenas. Então, Antônio, a cada reflexão que nós trazemos aqui, a alegria aumenta no nosso coração. Paulo exorta os romanos a praticarem o que Jesus ensinou, porque com Jesus encerrou-se na terra a lei de Talião, pelo menos deveria, né? Deveria. Jesus veio nos dizer que se combate o mal com o bem. Então, a lei de Talião acabou. Então vamos polemizar. Quem de nós, quando é combatido ferozmente por outro, quando é rebatido, quando é injuriado, ele não sente a vontade da vingança? Quem de nós ainda? Será que nós já passamos por essa fase? Por trás desta câmera, muitos estão a se questionar. Devemos fazer o mesmo. Mas está por trás da resposta da tua pergunta ainda o nosso lado inferior, a nossa primariedade. Porque se olhas a exortação que Emmanuel faz ao enunciado de Paulo, ele nos diz que está na natureza o ensinamento necessário para que nós compreendamos que é assim que devemos agir, como Jesus ensinou. Mas o nosso pouco conhecimento nos dificulta o entendimento, e daí a tua pergunta faz sentido. Mas no capítulo 12 do Evangelho, que é o que nós vamos relacionar com a reflexão de Paulo e de Emmanuel, Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Uma longa explicação de pagar o mal com o bem, de dar a outra face, Antônio. Então, se nós hoje, no século 21, ainda vemos ou sentimos o nosso sangue subir em nós quando somos ofendidos ou maltratados, é porque ainda não aprendemos a lidar com o que Jesus nos ensinou. Pois é, em cima disso nós lembramos agora de Sócrates. 500 anos antes de Jesus, ele já dizia isso, quando ele foi acusado injustamente e foi condenado à morte por incitação de rebeldia, de revolução ao jovem. Ele disse assim: não, ninguém vai se vingar, ninguém, porque assim, o mal não se oferece o mal, se oferece o bem.
Se nós olharmos o que Sócrates deixou para nós vamos ver que está em cima disso tudo. 500 anos antes de Jesus, ele já dizia isso para nós. Sim, muitos espíritos de Skol desceram à Terra sob o comando de Jesus para nos iniciarem naquilo que ele viria em pessoa nos ensinar. Sócrates foi um deles. Muitos outros, pelos vários cantos do planeta, também vieram deixar a sua mensagem. Poderemos chamá-lo então de ministro de Jesus? Sim, sem dúvida, um discípulo. Em todos os cantos da humanidade, nós podemos elencar espíritos que vieram em nome do Cristo abrir-lhe o caminho ou confirmar-lhe os seus ensinamentos. Lembrei agora de Gandhi. Mesma coisa. Gandhi, dentro de um processo que se criou na evolução do planeta, dos habitantes do planeta, em que o exercício do poder é muito forte, e isso se faz com o uso da força, Gandhi enfrentou tudo isso com o verbo da paz. Não só enfrentou, como libertou a Índia do jugo ao qual ela estava submetida, sem levantar uma arma sequer. Seguiu Jesus. Mais um seguidor de Jesus, sem ser cristão. Aquele que diz assim, sou cristão. Não, ele nunca disse que era cristão. E não era cristão. Não importa. Isto não importa. É bom que a gente, nesta fase final da preparação para o planeta de regeneração que já está alvorecendo no horizonte das nossas vidas, que nós tenhamos capacidade de compreender certas coisas. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio falar para a humanidade. O cristianismo, quem criou foram os seus adeptos, nós, como uma base de preparação, de estudo, um porto seguro nosso, para que nós pudéssemos compreender e praticar Jesus. Jesus falou para o mundo todo, e há de vir o tempo da terra, em que esta mensagem servirá para todos os habitantes do planeta. Mas por que então que já estamos 2.500 anos, já falamos de 2.000 anos de Jesus, mais 500 anos de Sócrates, e por que isso não está acontecendo ainda? O que está acontecendo com a nossa humanidade que ainda não se entendeu? O que houve? Eu tinha uma época, amigo Antônio, que eu me preocupava muito com essa questão do tempo. E com essa conotação que tu deste. Mas que coisa séria! 2000 anos se passaram e ninguém aprendeu nada, né? Mas daí eu penso na criação e naquilo que nos é proposto pelo Espiritismo como o momento evolutivo que Deus estabelece para as coisas, e não a nossa ansiedade, a nossa proposição. Do momento em que foi criado o primeiro hominídeo na Terra, até o momento que nós estamos vivendo agora, se passaram mais ou menos 4 milhões de anos. Então a gente começa a se perder no tempo e no espaço, quando a gente vai fazendo essas conotações históricas. Parece para nós, neste momento, aqui refletindo sobre isso, que o tempo já está por mais do que ultrapassado, não é, Antônio? E em cima disso, Jussi, é que nós dizemos que o progresso não se dá por saltos. Todo ele é lento, então existe sim um progresso. E como existe um progresso? Na moralidade, nas questões boas, nós estamos progredindo sim.
Jussi falava em 4 milhões de anos, Cristo tem 5 bilhões de anos. Cristo já tem muito mais do que isso, outros Cristos, muito mais antigos ainda, bilhões de anos, bilhões, e nós estamos falando em 2000 anos. Percebe? Então, nós estamos progredindo sim. Como não se dá por saltos o progresso, essas coisas parecem que nós queremos tudo rápido, né? Esse é o grande detalhe. Não é assim que funciona. O aprendizado é lento, na nossa concepção lenta, mas não é por saltos. É passo a passo, é milímetro a milímetro que nós vamos alcançando. É cada dia que eu melhoro, por exemplo, daquilo que eu fiz errado ontem eu não faço hoje, esse é um passo. Esse é o passo da melhoria. E a humanidade, a força ou não, ela está aprendendo. Sim, sem dúvida. Nós não temos nenhuma dúvida disso, né? Porque se nós duvidássemos disso, nós estaríamos duvidando da direção do processo. E a direção é de Jesus. Jesus comanda esta nave chamada Terra dentro da rigorosa aplicação da lei de Deus. Por isso que há 2000 anos ele veio nos dizer que não era mais para pagar o mal com o mal, não precisaríamos mais fazer isso. Inseriu novos ensinamentos, confirmou os 10 mandamentos e aboliu tudo aquilo que era inserção humana para o comportamento da época. Então, o que nós nesses 2000 anos tivemos oportunidade de praticar? Muitos o fizeram, muitos estão fazendo. É que quando o grosso da humanidade ainda não faz, parece que nada funciona, Antônio. Se nós começarmos a estudar a história da Terra, e a história desses 2000 anos, por exemplo, não vou nem estudar a história da Terra antiga, vamos começar a pensar nesses 2000 anos. Nós vamos ver como progredimos. Se nós formos ver a história, a real, até através dos filmes que estão passando todo dia aí, eu estava olhando ontem um seriado dos Vikings. Uma brutalidade imensa, ninguém tinha valor para ninguém, o valor era sangue derramado, ninguém se entendia. Então tudo era sangue, era cabeça cortada, mulheres e homens todos assim. É mais moderno do que o tempo antigo ainda, já avançou, já começaram a constituir família. Povos. E antes não tinha isso. Antes era tudo assim, valia um geralão. Eram animais tentando sobreviver, animais racionais tentando sobreviver na terra inóspita ainda. Então valia tudo. Era a lei do mais forte. Hoje não, é a lei do melhor, daquele que é mais bondoso, aquele que ama mais. Hoje a lei é essa, a lei da bondade, a lei do amor, essa que deve vingar. E é bom que se diga que nesse período de amadurecimento, né, destas sementes que Jesus deixou na terra, para que nós pudéssemos aproveitar e colher os frutos, que Jesus sabia que seria assim, que nós não entenderíamos a maioria dos seus ensinamentos, inclusive prometeu que viria o Consolador para nos explicar tudo o que ele disse e nós não entendemos, e mais o que era preciso entender. E este Consolador é a doutrina espírita. Então estamos mais amadurecidos, porque a doutrina espírita está aí já há 160 anos. É jovem ainda, né? É bem jovem. Para que nós possamos aprendê-la de verdade como ela ser. E ela não veio como uma religião formal, formando sectos com sacerdotes. Não. Ela veio como algo a mais para as religiões que já existiam, para que houvesse esse aprendizado de todos. Aí que está o grande detalhe. Que todos se encaixassem nesta luz. E está havendo. Alguma coisa está acontecendo em cima disso. O aspecto religioso da doutrina espírita está inserido tão somente nos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou.
A doutrina espírita não criou normas, não criou dogmas, não criou estruturas para que ela pudesse existir. Deixou que isso se disseminasse. Tanto é que, passados 160 anos, se formos fazer um censo IBGE, por exemplo, nós veremos que no Brasil temos 5% da população só se dizente espírita. O pessoal ainda tem vergonha de dizer que é espírita. Ainda tem esse... Mas não faz mal nenhum, porque ela não veio para dizer que as pessoas dissessem eu sou. Não precisa disso. Faça aquilo que Jesus disse para fazer, só isso. Não precisa dizer que é espírita, não precisa. Seja católico, protestante, qualquer religião, todas elas são boas, mas aprenda um pouquinho mais, busca esse entendimento maior. Todas as religiões, repito, são ótimas, porque elas têm a sua finalidade dirigindo-se ao Pai. O Pai que é todo amor, é o Pai de todos, de tudo e de todos. Quando Jesus nos orientou, nos convidou para que nós amássemos os nossos inimigos, Ele estava nos convidando a praticar o princípio da caridade, na sua maior sublimidade. Mas não é para nós que estamos agora ouvindo essa expressão, talvez muitos pela primeira vez, que nós tenhamos que pensar que este amor que Jesus nos convida a ter aos nossos inimigos é o mesmo amor que nós temos pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Não foi no sentido dessa orientação. Foi no sentido de não praticar o mal contra o nosso inimigo. Não odiar, né? Não odiar, não revidar. Isso é amar os seus inimigos. Respeitá-lo, não agredi-lo, não retrucá-lo. Porque sempre na prática do bem, o maior beneficiado é quem pratica o bem. Então, esse é o ensinamento que fica. Nós, quando estamos praticando as leis de Deus, sendo bom, tolerante, paciencioso, compreensivo, nós estamos nos melhorando. Isso é melhor para nós. O nosso companheiro de jornada, os nossos familiares, os nossos irmãos, são beneficiários do nosso amor, mas é nós que nos aproveitamos esse tipo de comportamento que se chama virtude. Bem isso. As pessoas nos perguntam quase sempre como é que eu posso fluidificar a água. Então nós vamos dizer de novo aqui para as pessoas, nesse programa Diálogo Espírita pode haver a fluidificação da água. Como? Nas orações inicial e final, as pessoas colocam a sua jarra com água, pode colocar os seus copos, e esta água será fluidificada, será magnetizada pelos espíritos de luz, a comando de Jesus. E cada dor, cada doença que aquela pessoa tiver, ela vai tomar aquela água. Se quiser colocar nas garrafinhas para cada um, pode também fazê-lo. Coloca uma garrafa com o seu nome para cada um, para que possa tomar em doses homeopáticas esta água 5, 6, 7 vezes ao dia, quantas vezes achar necessário. Ou então aquela água geral, assim que se faz. Estamos nos finalmente, né, Jussi? Estamos. Então vamos aí passando aí para as pessoas que estão aguardando orações especiais. Todo mundo aguarda, mas para as pessoas que nos pedem especialmente. Dona Anália Ferreira, a Dona Bromilda Knack, a Dona Maria de Lourdes, a Dona Cecília, a Jandiva, Alfir Pereira Mantelli, Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues, Tânia Shirley Hirsch, também a Joana de Lima Fernandes Opp, Ilone Maria da Rosa, Alícia Maria Escorsato, Gabriel Berilo Escorsato, Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, Marli Isabel Rosas Rodrigues, Ana Claudete Vermouth, Walter Floresbal Franco. Também
aos nossos queridos irmãos aqui da técnica, ao Norton, ao Vitinho, a Sônia, a Maria Soleni, a Nadir, a Neuza, a Clair, a Nica, a Ida, a Lorena, a Maria de Lourdes, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, ao Geraldo Ortiz, ao Benício Werner, ao Eliseu Scherer, ao Paulinho, a todo o movimento espírita do município, da região, aos nossos amigos de outras crenças, a todos aqueles que têm em Jesus a sua luz, o seu porto seguro, pois sejam quais forem as nossas dificuldades, lembremos-nos sempre de que a paz e a mansidão são a segurança da vida. Mentalizemos sempre o bem, sempre a vontade de construir o melhor e oremos. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.